Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, GDF entrega à Câmara o Plano de Preservação Urbanística de Brasília. Governo pede urgência na tramitação. Comissão debate os desafios do ano letivo na rede pública. Frente Parlamentar defende o direito à vida desde a concepção. Na Semana da Mulher, conheça os trabalhos e desafios das 4 deputadas distritais da Câmara. E, claro, vamos acompanhar como foram os trabalhos da Casa Legislativa na semana entre os dias 4 e 8 de março. A semana começou bem movimentada na Câmara Legislativa. Uma das principais pautas de interesse do GDF na CLDF chegou ao parlamento local na manhã do dia 4 de março. A vice-governadora Celina Leão entregou nas mãos do presidente da Câmara um resumo do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Originalmente, o documento tem mais de 1.000 páginas, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Já na terça-feira, a Câmara Legislativa promulgou mais de 60 leis que haviam sido vetadas total ou parcialmente pelo GDF, mas que tiveram os vetos derrubados pelos deputados. Entre elas, a criação do Código de Defesa da Mulher. O texto é de autoria do deputado Pastor Daniel de Castro. São 50 artigos que compilam leis já em vigor e que regulam o tema no DF. Outra pauta, de iniciativa do deputado João Cardoso, obriga a instalação de ar-condicionado nos veículos de transporte público coletivo do DF. As empresas de ônibus têm até 3 anos para adequar a frota à nova legislação. Também foi promulgada a lei que dá o direito às servidoras públicas do DF a tirarem 2 horas por dia para amamentar os filhos de até 2 anos de idade, sem compensação de horas. O autor é o deputado Jorge Viana. Também já é lei uma matéria de autoria do deputado Chico Vigilante que facilita aos cidadãos o acesso a informações sobre a arrecadação de recursos fruto das multas de trânsito. O texto assegura a divulgação em página oficial do GDF a cada 3 meses, com números tanto da receita quanto da destinação de recursos. A CLDF também promulgou uma lei de iniciativa da deputada Jaqueline Silva que dá mais transparência a informações sobre locações de imóveis pelo GDF. O texto prevê divulgação a cada 3 meses no Diário Oficial do DF sobre as transações dos contratos. A lista de leis promulgadas pela CLDF segue com uma matéria do deputado Robério Negreiros. A pauta exige que a Defensoria Pública e o Ministério Público sejam notificados mensalmente nos casos em que os bebês foram registrados sem os nomes dos pais. O objetivo é facilitar o quanto antes o processo de identificação da autoria do pai da criança. Já é lei também a pauta do deputado Fábio Félix, que garante o direito às moradoras de rua a terem acesso a absorventes higiênicos. O objetivo é garantir a dignidade e a saúde desse perfil da população que sofre com a vulnerabilidade social. Cobradores e motoristas de ônibus passarão a ser protegidos com cabines no ambiente de trabalho. As empresas têm até 180 dias para se adaptar à norma. O autor da lei é o deputado Roosevelt, para quem a medida pode dar mais segurança aos trabalhadores, inclusive nas tentativas de assalto. Lei do deputado Robério Negreiros obriga as salas de cinema do DF a reservar uma sessão de filme por mês destinada a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Algumas adaptações necessárias são redução do volume do som, luzes levemente acesas e ausência de publicidades comerciais. O deputado Martins Machado foi quem propôs a lei em vigor que cria a realização de campanhas de conscientização e orientação para prevenir golpes financeiros e patrimoniais aos idosos. O GDF tem até 60 dias para regulamentar a pauta. As empresas de fornecimento de água e luz não poderão cobrar taxa de restabelecimento do serviço quando houver religação após a falta de pagamento. É o que consta de uma lei em vigor do deputado Iolando. O texto exige que, quando houver corte do serviço, a concessionária tenha até 6 horas para restabelecer o fornecimento, sem ônus para o consumidor, após a quitação da dívida. Ao todo, a CLDF promulgou mais de 60 leis durante a semana. Leia mais sobre essas pautas no site da agência CLDF. Ou então você pode entrar no site da Câmara, clicar em Atividade Legislativa e depois no tópico Leis.
Lá você pode fazer pesquisas sobre os textos aprovados e que começam a impactar a rotina da população do DF. No dia 5 de março, o plenário da Casa deu o aval de forma unânime para a criação do novo Código de Ética e Decoro Parlamentar. Além disso, será criado um Conselho de Ética com 5 membros titulares e 5 suplentes. Deputados disseram que esse é um importante marco de controle dos comportamentos dos próprios parlamentares. Na sessão ordinária do dia 5 de março, deputados usaram a tribuna para comentar o caso de ataque a estudantes e profissionais de uma escola pública de São Sebastião. O atentado promovido por um aluno de 15 anos chamou a atenção dos parlamentares. Os deputados Joaquim Roriz Neto, Ricardo Vale e Rogério Morro da Cruz pediram mais segurança nas escolas e reforço de leis em tramitação para proteger a comunidade escolar. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do DF de tornar o ex-deputado Leandro Graz inelegível por 8 anos repercutiu no plenário da CLDF. O deputado Hermeto disse que a decisão foi justa, pois Graz teria feito acusações infundadas contra o governador Ibanez Rocha durante a campanha eleitoral de 2022. Já Chico Vigilante e Fábio Félix se posicionaram contra a sentença, da qual ainda cabe recurso. No dia 5 de março, o deputado Tiago Manzoni lançou a Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a sua concepção. O objetivo foi se posicionar contra o movimento a favor do aborto. O evento foi no plenário e reuniu autoridades como o senador Isalci Lucas, a deputada federal Bia Kicis e os deputados distritais Yolando, Paula Belmonte e o pastor Daniel de Castro. Depois de 15 anos, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília chega à Câmara Legislativa para ser apreciado e votado. Conhecido como PPCUB, a proposta tem mais de 1.000 páginas, 188 artigos e 15 anexos. O plano tem o objetivo de conciliar o desenvolvimento da cidade com a preservação de Brasília. A ideia é atualizar as regras de uso e ocupação do solo e sistematizar a legislação de preservação. O documento foi entregue pela vice-governadora Celina Leão ao presidente da CLDF. Ela explicou que o texto foi elaborado pela equipe técnica do GDF e está aberto para a colaboração dos deputados. A gente usou o máximo que a gente tinha da nossa capacidade técnica, com pessoas, pessoas preparadas nessa questão do urbanismo, da preservação do nosso patrimônio histórico. Então, assim, isso eu acredito que a gente fez o melhor. É claro que o olhar da Câmara pode perceber alguma coisa diferente e nos ajudar e sugerir alguma coisa. O presidente da Câmara Legislativa afirmou que o projeto pode ser aprovado ainda neste primeiro semestre, garantindo a participação dos deputados e da população. A gente vai abrir a discussão para os deputados em suas respectivas comissões, mas também a ideia é que tenhamos um prazo ainda esse semestre para que a gente pode analisar já em plenário para poder votá-lo. Os deputados têm liberdade para apresentar aquilo, inclusive, que colhe das suas comunidades, da população como um todo. Agora, a ideia é que a gente tenha o cuidado de mexer no projeto e causar alguma inconstitucionalidade. E isso, essa preocupação nós temos. Então, a ideia é avaliar o projeto da forma que ele está e, obviamente, se está em condições de ser votado e aprovado, assim o faremos. O plano de preservação envolve todas as leis do Conjunto Urbanístico de Brasília, ou seja, as áreas tombadas e consideradas patrimônio da humanidade. Inclui ainda as regiões do Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, Octogonal, Setor de Indústrias Gráficas, o Parque Nacional de Brasília e o Espelho d'Água do Lago Paranoá. O documento foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. De acordo com o secretário, o texto do projeto começou a partir de estudos do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano, o CONPLAN, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Nós pegamos o parecer, fizemos uma adequação do projeto, submetemos a audiências públicas. O Conselho de Planejamento Urbano e Territorial também participou desse processo de discussão. Foram 29 reuniões realizadas pelos conselheiros para que a gente chegasse aqui na Câmara agora com um texto extremamente consolidado, com todas as polêmicas afastadas e uma tranquilidade de que os deputados hoje têm o melhor projeto do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico para votar. O projeto tem 3 diretrizes principais: o Plano de Preservação, o que pode e o que não pode ser feito para manter as características das áreas tombadas.
o uso e a ocupação do solo, ou seja, a consolidação das regras dos setores envolvidos. E, por fim, o Plano de Desenvolvimento Local, que são estudos e programas para este conjunto urbanístico. Para este representante dos empresários, o projeto é importante porque promove a segurança jurídica. A Federação do Comércio defende segurança jurídica, leis claras, simples, que qualquer cidadão possa entender. E ganha todos, que esse projeto é para a cidade, é para Brasília e é para o Brasil. O GDF pediu urgência para a tramitação da matéria, mas a proposta ainda vai ser analisada por 4 comissões de Desenvolvimento Econômico, Assuntos Fundiários, Orçamento e Finanças e Constituição e Justiça. Depois, a matéria segue para ser votada em plenário. A ideia é que a gente tenha todo cuidado, tem critérios, a Câmara tem o seu rito também, é claro. Não vamos cessear o parlamentar de participar de um processo como esse, mas para que tenhamos aí o cuidado de não mexer e gerar alguns problemas e até gerar morosidade na aprovação do projeto. Nas escolas do DF, o ano letivo é novo, mas os problemas são antigos. Essa é a avaliação feita pela comunidade escolar em reunião no plenário da Câmara Legislativa no último dia 29. Por iniciativa do deputado Gabriel Magno, autoridades, estudantes, pais e professores debateram a situação das escolas da rede pública. De acordo com o deputado, a superlotação das salas de aula e problemas com a merenda, uniforme, material e transporte escolar são algumas dificuldades encontradas pelos estudantes nesse início do ano letivo. Infelizmente, a gente observa, já nas visitas que nós temos feito no início do ano, que o ano letivo começa agora em 2024, de novo, com velhos problemas. Então falta o investimento nas escolas, o valor do recurso que é destinado para a compra emergencial de materiais pedagógicos esse ano é menor do que no ano passado, sendo que a rede teve um aumento de 30%, 30 mil estudantes. Em 2022, a Secretaria de Educação, indo contra o próprio Plano Distrital de Educação, decidiu aumentar o teto de alunos possíveis em cada sala de aula, né? E a partir disso, a gente tem um cenário de salas lotadas, salas que no ambiente de calor, que no Distrito Federal, ano passado, a gente enfrentou um pico de calor muito grande. E nesse ambiente, eram salas inutilizáveis. Maria Antônia é professora e mãe de 2 crianças que estudam no Centro de Ensino Fundamental 09 de Taguatinga. Para ela, o excesso de alunos na sala de aula prejudica o rendimento escolar dos alunos da rede pública. Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de 10 anos e um menino de 12 anos, que estudam na rede pública do Distrito Federal desde a estimulação precoce. E eu percebo sempre a superlotação na sala de aula, né? Porque isso atrapalha no desenvolvimento da criança e no trabalho do professor. Ano passado, a minha filha estudou numa turma de 5º ano, numa sala com um espaço muito pequeno com 35 crianças, né? Esse ano também continua essa superlotação. De acordo com a Secretaria de Educação, são cerca de 470 mil estudantes distribuídos em 835 escolas. O número de alunos pode ser ainda maior com os novos pedidos de matrícula no primeiro mês do ano letivo. Esses alunos são atendidos por cerca de 34 mil professores, tanto efetivos como temporários. Outro problema apontado pela comunidade escolar é a desvalorização dos educadores. A gente considera que o retorno ao início letivo foi caótico. A gente pode citar inúmeros exemplos. A superlotação de salas de aulas, problema com o transporte escolar, problemas com livros, problemas com itens da merenda escolar, problemas com pagamento de contratos temporários e até mesmo dos professores efetivos. E falando em contratos temporários, a gente tem uma realidade que 70% hoje do quadro não é de professores concursados, é de professores de regime de contratação temporária. O deputado criticou a ausência de representantes da Secretaria de Educação no debate. O que eu quero também aqui dizer e lamentar, mais uma vez, a ausência da Secretaria de Educação aqui nesse debate. Foram convidados, o convite foi com super antecedência, como foram para todos os outros membros da mesa. Até às 14 horas estava confirmada a presença da Secretaria de Educação. Pouquinho antes, minutos antes da gente começar a nossa comissão, encaminharam uma mensagem dizendo que apareceu uma outra agenda de última hora e não puderam comparecer.
Defender a vida desde a concepção. Este é o objetivo de uma frente parlamentar lançada na Câmara Legislativa. O colegiado é formado por 9 distritais e presidido pelo deputado Thiago Manzoni. A nossa intenção é que aqueles que precisam de mais proteção, de mais segurança, de maiores cuidados, aqueles que são mais indefesos e que não têm voz para defender-se a si mesmos, possam ser defendidos por meio da frente parlamentar, do trabalho que a gente vai desenvolver e da iniciativa dos parlamentares que fazem parte da frente. Essa frente parlamentar, ela tem essa função de nós estarmos defendendo, enfatizando a importância da vida, a importância da criança, mas também enfatizando, como aqui no Distrito Federal, as políticas públicas envolvidas. Realizada no último dia 5, a sessão contou com a presença de parlamentares federais e distritais, além de representantes de movimentos conservadores e de direita. Há uma série de coisas que são mais de nível federal, vamos dizer assim, para definir na legislação. Agora, principalmente a pauta positiva, né, a educação para a vida, né, as casas de apoio a gestantes que estejam em crise. Há uma série de iniciativas em nível local que podem ser tomadas e que certamente essa frente pode contribuir aqui na Câmara Distrital. A descriminalização do aborto foi um dos temas discutidos. Senadores e deputados federais criticaram uma ação no Supremo Tribunal Federal que permite a interrupção da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. Para os parlamentares, a interferência do STF no assunto. Viemos do Senado aqui dar o apoio necessário, porque nós estamos num momento crucial, onde o ativismo do Supremo Tribunal Federal ameaça até a vida. A população do DF também, assim como nós no Congresso, entendemos, né, somos contrários a essa liberação, essa invasão de prerrogativa do Supremo, querendo interpretar, querendo impor, o próprio Executivo, o Governo Federal também, através do Ministério da Saúde, né, sinalizando essa liberação. Então a gente precisa manifestar. Nós temos que ocupar todos os espaços, seja numa Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados, né, onde eu estou lá defendendo essa pauta. Porque a maioria da população brasileira é contra o aborto, a favor da vida desde a concepção. Esse assunto é um assunto que tem um apelo nacional muito grande. Tanto é que fez o STF recuar de uma decisão que estava praticamente tomada. Mas afinal, o que é a vida? Por que defendê-la desde a concepção? Esta é uma pergunta com respostas nos campos da filosofia, da ciência e da religião. Para este movimento, a vida começa no instante da fecundação. Isto é, quando acontece a união do espermatozoide com o óvulo. E surge no útero uma nova jornada existencial. O meu entendimento é de que no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, aquilo já é vida. Vai se tornar um ser humano como nós somos, com seus sonhos, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas frustrações, com seus traumas, com as suas vitórias e com tudo aquilo que nós experimentamos na nossa vida. De modo que aquele ser humano precisa ser protegido porque ele não pode proteger-se a si mesmo. A vida é um dom de Deus. O salmista vai dizer, eu conheci a tua estrutura ainda informe. Não tinha forma, Deus já conheceu. E todos os dias nossos foram contados no livro de Deus, há um livro de Deus. A vida pertence a Deus, Ele dá a vida, só Ele pode dar a vida. E para nós defendemos, a vida ela é desde a concepção, gerou, tem uma vida. Eu, como mãe de 6 filhos, eu digo o seguinte, nós temos o dom dado por Deus da concepção. Então que a gente possa olhar esse lugar com muita... como se fosse um milagre da vida. Maternidade, carreira profissional, serviços domésticos. Ser mulher nos dias de hoje requer energia para tantas demandas dentro de um tempo que parece ficar cada vez menor. Eu tenho uma filha especial, então além dos afazeres de casa, além de sair para trabalhar, ainda tem as demandas com a minha filha. Então assim,
muito sobrecarregada. Cuidar de casa, levar o menino na escola, pegar na escola, levar nos projetos, levar na natação, então assim, e cuidar de casa ainda. Até tarde da noite estamos na luta. Ser mulher é cansativo. Ela pode não ser visível, mas está presente em todos os lugares onde existam mulheres. A sobrecarga de trabalho feminina é uma realidade que precisa ser olhada pela sociedade e pelo poder público. Segundo dados de uma pesquisa realizada em 2023 no Brasil por uma entidade não governamental, 45% das mulheres brasileiras têm um diagnóstico de ansiedade, depressão ou outro tipo de transtorno mental. E de acordo com o IBGE, enquanto mulheres dedicam 21,4 horas semanais para os serviços de tarefas domésticas e cuidado, os homens dedicam 11 horas. Pensar políticas públicas para melhorar essa realidade das mulheres no Brasil é um desafio para quem, como mulher, ocupa espaços de poder. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, as 4 deputadas eleitas fazem esse trabalho. Paula Belmonte, Deise Amarilho, doutora Jane e Jaqueline Silva se dedicam nas diversas frentes de atuação pela sociedade, com um olhar ainda mais cuidadoso para as mulheres. Sobre conciliar trabalho e maternidade, Paula Belmonte conhece o desafio. Ela conta que ser mãe de 6 filhos a levou à política. O motivo que a gente entrou na política, lá na Inglaterra, eu perdi um filho com 2 anos de idade, né? Então, isso para mim, assim, quando a gente chegou aqui, a minha intenção era montar um instituto para atender crianças, né? Esse sentimento de maternidade, de mãe, é o que me impulsiona para a vida política. Em 2023, a deputada propôs a criação da Frente Parlamentar da Primeira Infância e promoveu na CLDF a Semana da Primeira Infância. A mulher, ela não vai deixar de cuidar, já é da essência dela, né? Então, ela precisa dessa rede de apoio. Por isso que a gente fala muito da creche, né? Fala muito dessa mulher que ela possa ter uma carga horária mais específica para ela atender essa primeira fase da idade das crianças, né? Eu posso dizer que eu tenho uma atuação porque eu tenho segurança que os meus filhos estão bem. E é impossível falar de mulher sem pensar na oferta de um atendimento de saúde de qualidade. Deise Amarilho sabe como é essa realidade. Ela é enfermeira, servidora da Secretaria de Saúde e atuou por mais de 20 anos na rede pública do Distrito Federal. Na CLDF, ela busca um olhar para as mulheres, tanto com relação às pacientes, quanto com relação às profissionais que são responsáveis pelo cuidado. E estar na política foi uma consequência dessa minha atuação. E de uma atuação que tem tudo a ver também com a questão do gênero, porque os profissionais de saúde, tirando a categoria médica, elas são categorias hemogenicamente femininas. Então, estar no espaço de poder, podendo dar voz, não só à saúde, mas às mulheres que fazem a saúde, as mulheres que cuidam, é algo muito gratificante, muito honroso e um grande desafio. A parlamentar é a atual procuradora da mulher na CLDF. Ela defende uma saúde pública mais voltada à prevenção de doenças. Deise Amarilho também é autora de um projeto de lei que quer trazer transparência para casos de violência obstétrica no Distrito Federal. A violência obstétrica é algo que a gente tem lutado há muitos anos, há muitas décadas, mas a gente hoje não tem a violência obstétrica como uma violência de notificação compulsória. A gente não tem noção de quanta acontece de violência obstétrica. Outra mulher a ocupar uma cadeira de parlamentar na Câmara Legislativa é a brasiliense Jaqueline Silva. Como comerciante e empresária, ela costuma pautar sua atuação em prol do fortalecimento e também da capacitação feminina para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo. Já a doutora Jane vem de outra área, a da segurança pública. Há mais de 20 anos atuando, primeiramente como agente de polícia civil e depois delegada, ela conta que ser mulher em uma área ainda atribuída ao universo masculino foi um desafio. Eu atuando como delegada no caso de violência doméstica, como mulher, me coloquei no lugar dela. Aí veio a audiência judicial do filho e eu fui intimada. Na audiência, o juiz pergunta para ela se ela tinha sido atendida por uma delegada. Aí ela falou, fui nada. Botaram uma lá para falar comigo, mas a delegada coisa nenhuma. Aí o juiz falou, então, doutora Jane, a delegada-chefe da delegacia onde a senhora foi atendida. Aí veio bem envergonhada, me abordou e falou, doutora, eu queria lhe pedir desculpas. Aí eu falei, não, mas não tem nada que me desculpar. Aí eu, por que a senhora está me pedindo desculpa?
Ela falou, mulher, como é que eu ia adivinhar que tu era uma delegada? A violência contra a mulher é um dos grandes problemas enfrentados pela população feminina no Brasil. No Distrito Federal, informações da Secretaria de Segurança Pública mostram um aumento de 9,8% de ocorrências registradas de violência doméstica entre os anos de 2022 e 2023. Doutora Jane é autora de um projeto de lei para a divulgação de sistemas de consulta de antecedentes criminais para a proteção das mulheres. Boa parte do meu mandato hoje, o recorte é a defesa da mulher e eu trago especialmente a questão da segurança. A participação feminina no parlamento ainda é tímida. Hoje, dos 24 deputados distritais, apenas 4 são mulheres. Ou seja, somente 16% da representação no parlamento, embora elas sejam a maioria da população no DF. A tendência é de que a representatividade cresça nos próximos anos, mas não sem muita luta. A participação feminina na política, ela é inclusive um termômetro em relação ao grau de democracia do nosso país. E nós estamos aí em uma estatística vexatória. A gente só perde de participação feminina para os países árabes, onde as mulheres nem votam. Então a gente tem muito que avançar. E isso depende de nós. A sororidade não pode ser uma palavra bonita, ela tem que ser uma palavra que realmente a gente apoie. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.